onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. E então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procure o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. E ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Para nós é um privilégio, nesta manhã de domingo, como família do Senhor, nos reunir para prestar um culto a Ti, para adorarmos o Teu nome, para louvarmos o Senhor e também para ouvirmos a Tua santa palavra. Reconhecemos, Senhor, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor, falando diretamente aos nossos corações. Usa minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja honrado, glorificado, e a Tua palavra, Deus, seja clara na explicação para cada coração aqui neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, se agrade de tudo que estamos fazendo aqui nesta manhã, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, aqui está um texto muito conhecido por todos nós e muito lido principalmente na época do Natal. E a Escritura Sagrada deixa claro que o Natal, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, foi planejado na eternidade. Antes que houvesse céus, antes que o sol brilhasse, antes que os anjos existissem, antes que os astros brilhassem no firmamento, a promessa do nascimento de Jesus já havia sido firmada. O nascimento de Jesus, ele foi proclamado no berço da história. Ele foi proclamado aos primeiros pais lá no Jardim do Éden, porque foi dito que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E o que é interessante é que a partir daí, todos os patriarcas, os profetas, apontaram para esse dia glorioso, o dia do nascimento do nosso Salvador. Apontaram para o maior mistério da humanidade, a encarnação do Verbo de Deus. Deus se fazendo homem, o eterno entrando no tempo, o infinito tornando-se finito em um bebê, enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Aquele que criou o mundo visível e invisível tornou-se em um bebê. Portanto, meus irmãos, a história da humanidade até Jesus é um tipo de prelúdio daquilo que iria acontecer. E se você olhar a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 4, olha que incrível que o apóstolo Paulo vai dizer ali. Gálatas 4, verso 4. Paulo vai dizer para a igreja da Galácia o seguinte, Gálatas 4, 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Ou seja, Paulo está dizendo aquilo que de fato aconteceu. Jesus veio no tempo certo. Vamos falar juntos? Jesus veio no tempo certo. Meus irmãos, olha como que Deus estava preparando o cenário mundial. Deus preparou o mundo grego, porque através do mundo grego, da sua cultura, pôde então proporcionar naquela época uma língua universal. Como o inglês é hoje universal, nesta época o grego já era universal. Todos os povos, de alguma maneira, falavam grego. Então, isso facilitaria a pregação do Evangelho. Deus também preparou o mundo romano, não só o grego, porque o mundo romano veio com a sua força
O mundo romano veio com a sua política e começou a abrir estradas, começou a levar a hegemonia e a unidade a um grande império, a fim de que a comunicação, que a serenidade de uma mensagem pudesse ganhar rapidez e amplitude. Então o mundo romano contribuiu para que as mensagens pudessem ir rápido. O correio romano foi algo estabelecido nessa época. Nós estamos estudando as 7 cartas às igrejas do Apocalipse e nós estamos vendo como que Roma influenciou nessa questão de aproveitar e abrir portas para que o comércio pudesse avançar. E uma vez que o comércio avançava, também a comunicação avançava. E assim, a mensagem do Evangelho também iria ser propagada com mais rapidez. Olha como Deus é maravilhoso. Mundo grego, mundo romano. Mas Deus também preparou o mundo através dos judeus. Os judeus como um povo eleito. Um povo que tinha a lei do Senhor, um povo que tinha a revelação escrita de Deus, e o povo já aguardava a vinda de um Messias. É por isso, meus irmãos, que quando todo esse cenário estava pronto, Jesus Cristo nasceu. E Paulo disse que ele nasceu no tempo certo. E ele nasce de uma forma misteriosa, sobrenatural. Um anjo de Deus foi enviado até a cidade de Nazaré. Uma pequenina cidade, uma pobre cidade, uma cidade esquecida. E ele falou algo que foi um choque cultural e um choque espiritual. O que ele disse é que a virgem iria engravidar, sem deixar de ser virgem. Isso seria completamente algo atípico e sobrenatural. Uma virgem engravidar sem deixar de ser virgem. E então esse anjo, chamado Gabriel, ele encorajou essa jovem, chamada Maria, dizendo de outro milagre, que a prima dela, chamada Isabel, que já era de idade avançada, também iria ficar grávida. E você pode encontrar isso em Lucas, capítulo 1, verso 34 a 36. E o que me chama a atenção aqui é que pelos fatos coerentes na visão humana, o anjo chegou muito cedo na casa de Maria, mas ele chegou muito tarde na casa de Isabel. Não é interessante isso? Porque Maria, meus irmãos, era muito nova para ser mãe. Ela era virgem. Provavelmente, Maria tinha entre 14 e 15 anos nesse tempo, quando ela ficou grávida de Jesus Cristo. Vocês conseguem imaginar? Uma adolescente. Enquanto que Isabel, que era sua prima, esposa de Zacarias, para aquele contexto, naquela época, ela era bem idosa para poder gerar uma criança, porque Isabel tinha provavelmente cerca de 60 a 65 anos de idade. E aí, meus irmãos, diz as Escrituras que Maria respondeu ao anjo Gabriel, diante daquela fala que ele deu para ela. E qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme o propósito de Deus. Maria era uma mulher segundo o coração de Deus. Mas em seguida, se vocês olharem também em Lucas 1, verso 38 e 39, diz que Maria ela era comprometida com José, ou seja, um tipo de noivado que se fazia antes de casar. E ela então fez uma longa viagem até as proximidades de Jerusalém, porque assim que Maria soube que Isabel estaria grávida, e ela também, ela foi então até a casa de Isabel imediatamente. E nesse momento Isabel já estava grávida de João Batista. E nós conhecemos que João Batista foi um instrumento de Deus para a chegada de Jesus Cristo. E quando Maria se aproximou de sua prima, o que aconteceu? O bebê João Batista começou a se mexer no ventre da sua mãe Isabel, e isso está em Lucas 1, verso 40, ou seja, dando a autenticidade que aquele que estava no ventre de Maria era o Senhor da glória. E a Bíblia nos ensina que Isabel, naquele momento, quando sentiu João Batista mexendo nela, ao ver sua prima Maria, tão jovem, ela começou a profetizar. E ela disse, Maria, tu és bem-aventurada. Está lá em Lucas 1, 42. Isabel disse o quê? Bendito é o fruto do seu ventre, Maria. Irmãos, Maria provavelmente, acredita-se, ao olhar por esse contexto, que ela tenha ficado ali com Isabel até o nascimento de João Batista. Porque provavelmente quando o anjo falou com ela, Isabel já estava há algum tempo já grávida. E quando ela retorna a Nazaré, a gravidez de Maria já era notória. As pessoas já poderiam reparar que ela estava grávida. Ela não podia mais esconder. E José, que ainda não tinha estado com ela, ele não soube ainda dos detalhes dessa visitação angelical. Não existia celular.
não existia WhatsApp, não existia Facebook. Então ele não tinha nenhum contato para poder ouvir de Maria, porque assim que ela ouviu a mensagem, ela foi para a casa da sua prima. E José era noivo de Maria. Mas a história diz que quando Maria disse a ele, como qualquer homem no lugar dele, ele não aceitou muito bem a princípio, porque você vai ver isso em Mateus 1,19, no mesmo contexto. O que José pensou em fazer quando ele soube da notícia? Deixá-la secretamente. Mas só que a Bíblia fala que José amava Maria por demais. E por ser um homem que amava tanto Maria, a Bíblia fala que ele era justo. E ele então preferiu fugir do que abandonar então, do que ficar com Maria, ou até mesmo dizer para todos, essa criança não é minha. Então, para poder isentar Maria daquela culpa e ele assim fugir, ele preferiu então ou ele assumir a criança, porque ele entendeu, eu não vou assumir porque não é minha, então eu vou fugir, eu vou deixar Maria, pelo menos eu livro Maria da morte, eu livro Maria de ser apedrejada, por amor ele foge. Mas agora, o que vai acontecer? Nesse momento que José está planejando fugir, para deixar Maria viva, e ele assumir a culpa sem ter culpa, o anjo apareceu para José, e disse para ele em sonho, José, não temas em ficar com Maria, porque o que de fato está nela é obra do Espírito Santo de Deus. E foi então que José compreendeu que a fala de Maria estava batendo com a fala daquele anjo, e que de fato era algo sobrenatural que tinha acontecido com Maria, a sua amada namorada. Meus irmãos, diz as Escrituras que o Messias deveria nascer aonde? Em Belém, da Judéia. José e Maria moravam em Nazaré. Você tem um mapa bíblico aí na sua Bíblia, você pode olhar, se você puder, que Nazaré fica onde no mapa bíblico? Ao norte de Israel. E Belém fica onde? No sul de Israel. Belém fica, meus irmãos, a cerca de 9 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, de Nazaré até Belém são cerca de 157 quilômetros de distância. Vocês conseguem imaginar? 157 quilômetros de distância. Então, Maria estava grávida agora, aonde? Nazaré, esperando o Salvador. Mas a profecia dizia que o Messias tinha que nascer aonde? Belém da Judéia. Uma distância muito boa, não tinha carro, eles não tinham condições. E olha como que Deus move toda a história. Deus moveu o Império Romano mais uma vez. E o imperador chamado César Augusto, ele então estabeleceu um recadastramento em todo Israel, para que todos os cidadãos que tinham alguma propriedade pudessem se recadastrar, e assim só podiam fazer esse recadastramento na sua terra natal. E a Bíblia ensina que José era de onde? Ele era da genealogia de Davi e ele era de Belém. Então José tinha que recadastrar-se ou se recensear para que o seu nome constasse na lista de impostos para pagar para Roma. Roma não era boba, né? Queria saber quantos habitantes tinham para poder então cobrar deles os impostos. Então, se José estava sendo cobrado de impostos, é porque José tinha alguma propriedade. E carpinteiro, na época de Jesus, era uma profissão que dava muito dinheiro. Inclusive, uma cidade chamada Séforis estava sendo construída naquela época. E essa cidade estava contratando muitos carpinteiros. Provavelmente, José deve ter trabalhado ali. Então, essa história de que José e Maria eram pobres, que José e Maria não tinham de cair mortos, isso é mentira. É mentira. Porque José e Maria só tiveram a estebraria porque não tinha opção. Nem com dinheiro na mão eles poderiam alugar um quarto, estava tudo lotado. E a única opção era naquela manjedoura. Mas a questão que eu pergunto aqui é o seguinte: se José tinha que recadastrar, por que Maria foi com José? Se era só José que tinha que cumprir as suas obrigações e Maria estava grávida, já no final da sua gravidez, por que ele então leva Maria, uma mulher grávida? Irmãos, vocês imaginam que é fazer uma viagem de 156 quilômetros sobre um jumentinho? Alguém que já andou de jumento? Pode ter certeza, não é um animal confortável para se cavalgar. É melhor pegar a moto lá com o Manuel, né, Manuel? Que você vai ter mais conforto, né? Pegar lá com o irmão Eduardo, né? Mas o jumentinho não, aquele negócio seco, pulando, e a Maria com aquela barriga. Vocês imaginam? Nada confortável durante 156 quilômetros. Agora eu pergunto aos irmãos, por quê?
Porque Maria aceitou viver este momento tão difícil agora na sua vida, além de já estar grávida antes do casamento. A Bíblia não diz porquê, mas uma questão é clara aqui e podemos entender o porquê. Maria, a essas alturas, ela já estava sendo alvo dos mais maliciosos comentários. Imagine uma menina da idade dela que não tinha casado até então, de repente ter ficado grávida, e José, aparentemente, na mente das pessoas, aceitou e viu que ele que tinha aprontado, porque ninguém sabia e entendia que era obra do Espírito Santo de Deus. Então todo mundo ficava jogando conversa fiada para o lado dela. Maria, não esperou a hora certa, né? Vocês conseguem imaginar o que Maria passou? Como explicar aquela gravidez? Certamente José levou Maria para tirá-la daquele ambiente de hostilidade, para tirá-la daquele ambiente de suspeitas, para tirá-la daquele ambiente de críticas pesadas. Assim José foi com Maria, mesmo com toda a dificuldade, montada no jumentinho, 156 quilômetros de Nazaré até Belém. E ao chegar em Belém, uma cidade tão pequena, José viu que a cidade estava completamente lotada. As pessoas estavam ali para se recadastrar também. Mas tudo tinha um propósito, sabe por quê? Porque na agenda de Deus, Jesus deveria nascer em Belém da Judéia. E foi isso que aconteceu, porque a palavra de Deus é verdadeira. Meus irmãos, Jesus então nasce no lugar onde os animais comiam, urinavam, defecavam. Vocês conseguem imaginar um ser humano nascer num lugar assim? Agora o Senhor da glória, o Criador do universo, nascer numa gruta fria, exatamente na estrebaria, um lugar onde normalmente um cordeiro nasce, e de fato, o Cordeiro de Deus nasceu, o Salvador do mundo nasceu naquela estrebaria, para nos trazer a tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia narra que quando Jesus nasceu, os anjos celebraram esse nascimento, e eles foram comunicar a quem? Aos pastores da cidade de Belém, e eles disseram que, pastores, não tenham medo, porque hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor da glória. E na medida em que eles estavam dando essa notícia, a Bíblia fala que os céus se cobriram de anjos, as nuvens viraram as partituras para aqueles anjos, e aqueles anjos no lindo coral começaram a cantar: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas capítulo 2, verso 14. É por isso, meus irmãos, essa parte que eu estou fazendo de introdução, eu vejo que o Natal foi celebrado no céu, o Natal foi celebrado na terra, o Natal é dia de celebração para nós. Mas agora a grande pergunta é: como que essas pessoas aqui no texto sagrado reagiram diante do primeiro Natal? Meus queridos irmãos, é interessante olhar e ver que até hoje, Jesus é o personagem mais paradoxal da história do mundo, ou seja, mais contraditório. Pense comigo. Jesus, enquanto é a pessoa mais amada, tem sido também a pessoa mais odiada. Jesus é a pessoa que tem sido mais procurado, mas também o mais repudiado. Jesus atrai muitas pessoas, mas incomoda também muitas pessoas. Jesus alegra muitas pessoas, mas apavora outras pessoas. E eu pergunto aos irmãos, por que existem pessoas que odeiam Jesus ainda hoje? Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. E isso nos traz a certeza do porquê esse sentimento no coração da humanidade. Porque ninguém pode odiar alguém que está morto por muito tempo. Pense comigo aqui, vamos ser sinceros. Quem aqui pode dizer: eu odeio os faraós do Egito? Talvez depois do culto de hoje à noite, né? Alguns vão ficar com raiva do faraó, né? Mas você pode dizer: eu odeio Ramsés. Por que você odeia? Sei lá, a história fala que ele foi uma pessoa ruim, não foi? Eu nem sei. Alguém vai odiar Ramsés, gente? Alguém que vai dizer que vai odiar os reis perversos, sanguinários da Síria, lá do século, talvez, 3 ou 4 mil antes de Cristo? Não tem como. Quem aqui vai ainda hoje odiar os megalomaníacos reis da antiga Babilônia? Eu nem sabia que tinha megalomania, os reis da Babilônia, né? Ninguém odeia, porque nem se lembra, só se lê. Quem ainda vai dizer hoje que odeiam os reis medo-persas, que levou o povo de Israel para o cativeiro depois da Babilônia? Quem ainda pode dizer: eu odeio Alexandre o Grande?
que com a sua bravura ele conquistou o mundo inteiro. Você pode dizer isso hoje? Alguém na humanidade diz que odeia Alexandre o Grande? Quem é que pode dizer que odeia os Césares de Roma? Ninguém vai odiar. Quem é que pode dizer, eu odeio Adolf Hitler? Ah, pastor, Adolf Hitler eu odeio sim. Tá, mas você odeia porque você conheceu pela história. Mas diariamente você pensa em Adolf Hitler? Diariamente você lembra do nazismo? A não ser quando alguém cita, ou quando você vê algum tipo de filme. Sabe por quê? Todos esses homens poderosos e cruéis são apenas história. Agora eu pergunto aos irmãos, por que que muitas pessoas ainda hoje odeiam a Jesus Cristo? Por que muitas pessoas ainda hoje repudiam Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque Jesus não está morto, Ele está vivo, Ele está no comando absoluto da história da sua igreja. Ele tem controle da humanidade. E porque Ele está vivo, nós não celebramos o nascimento de Jesus a cada 100 anos. Nós não celebramos a vinda de Jesus a este mundo a cada 200 ou 500 anos. Nós celebramos o nascimento de Cristo todos os anos para dizer que Deus se lembrou de nós, que Deus nos trouxe o Emanuel, o Deus conosco. É por isso que Jesus hoje, Ele está vivo e está aqui entre nós. Não só entre nós, Ele está em nós. Não só em nós, Ele está acima de nós. Ele é o Rei absoluto, Ele é o Senhor da glória, e toda a terra está cheia da sua glória para sempre. É por isso que nós adoramos Jesus. Ele está vivo e Ele incomoda aqueles que andam no pecado. Jesus incomoda aqueles que andam na contramão da sua palavra. É por isso que diante do nascimento de Jesus, pelo menos eu vejo aqui 3 tipos de pessoas que tiveram reações diante do nascimento de Jesus Cristo. E por incrível que pareça, essas 3 tipos de pessoas são as mesmas que talvez estejam hoje de manhã, aqui ou espalhado por este mundo. A humanidade está dividida nesses 3 grupos de pessoas. E o primeiro grupo que eu quero destacar são aquelas pessoas que diante da celebração do Natal, que diante do nascimento de Jesus, se tornaram hostis a Jesus. Se tornaram hostis a Jesus. Preste atenção no versículo 1 que nós lemos. Mateus 2:1. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Durante o quê? Durante Mateus 2:1. Estão com a Bíblia aberta, irmãos? Durante o reinado de Herodes. Preste atenção. Jesus nasceu durante o reinado de Herodes. Pergunta que eu faço à igreja: que Herodes era esse aqui? A Bíblia fala pelo menos de 4 Herodes no Novo Testamento. Mas eu quero me prender somente a esse aqui. Esse é o Herodes o Grande. Lembram dele? Irmãos, ele começou a reinar no ano 40 a.C. Então não era uma pessoa tão jovem. E por ser amigo pessoal do imperador César Augusto, ele recebe o título de rei sobre toda aquela região da Judéia. E agora vejam, irmãos, foi ele quem manda reconstruir o templo de Jerusalém, que Zorobabel reconstruiu no pós-exílio, sendo que Herodes manda levantar um pouco mais o templo para ele ficar mais alto. E ele então faz uma magnífica obra de restauração. E o que Herodes faz com a religião judaica, com os sacerdotes? Ele faz aliança. Porque ele reformou o templo. Imagine chegar alguém aqui, vou reformar esse templo todo para vocês de graça. Você vai ser amigo daquela pessoa. Muito obrigado pelo carinho e ter reformado. Então foi esse Herodes que começou a trabalhar na terra de Israel com muito carinho, a trazer prosperidade. Ele mandou fazer o grande porto de Cesareia Marítima, onde os produtos do mundo inteiro começou também a circular por Israel. Ou seja, ele estava abrindo as portas do comércio para Israel. E se os irmãos se lembram, esse Herodes aqui, ele queria se perpetuar no governo. E preste atenção, esse Herodes, ele era louco pelo poder. Vocês sabem quantas vezes esse Herodes casou? Chuta aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. 9 vezes ele se casou. E sabe o que aconteceu? As 9 vezes ele mandou matar a sua mulher. Ele mandou assassinar em Israel 45 aristocratas que eram pretendentes ao reino.
45. E uma das mulheres que ele casou, que foi uma das últimas, se chamava Mariana. Ela era, então, uma mulher muito culta. E com medo da família de Mariana concorrer com ele ao reino, ele forjou acusações contra os familiares dela e ele mandou matar um por um. Mariana, se você está aqui hoje, não case com Herodes. Sua família vai acabar. Mas aí diz que antes de ele chegar na sogra, né? Porque eu vou te explicar como ele acabou com a sogra dele, né? A pedido da sua sogra chamada Alexandra, ele nomeia um rapaz chamado Aristóbulo, que era seu sobrinho dela, com 17 anos de idade, sabe para ser o quê? O sumo sacerdote de Jerusalém. 17 anos, um adolescente se transformou no sumo sacerdote de Jerusalém. Herodes então falou, assinou embaixo, pode colocar. Vocês conseguem ver que até a religião estava corrompida? Reformou o templo, agora não é mais Deus que levanta pastores, agora era o líder, o imperador, aquele homem cheio de sede pelo poder, que colocou Aristóbulo ali a peso de ouro. Aristóbulo, então, mesmo jovem, era proeminente, o menino falava bem, era carismático, e ele ganhou a simpatia do povo como sacerdote. O que Herodes fez? Esse menino aí vai passar a perna em mim. Esse menino está sendo muito ovacionado pelo povo. Sabe como ele mandou matar esse sacerdote do templo, chamado Aristóbulo? Estrangulado. Entre lá, segura no pescoço dele e torce até ele morrer. E assim ele matou o sumo sacerdote. Quando Alexandra, sua sogra, ficou sabendo que tinha matado o sumo sacerdote, que ela indicou, o que ela pensou? Se matou quem eu indiquei, eu sou a próxima. Eu vou embora, eu vou fugir para o Egito. E ela fugiu. E ela foi se abrigar no abrigo de Cleópatra, de acordo com a história. Não era na casa de Cleópatra, mas era o abrigo que Cleópatra tinha. Cleópatra morreu, acho que no ano 34 a.C. Mas o que eu acho interessante, que ele, quando soube que a sua sogra fugiu para o Egito, ele mandou seus emissários até o Egito. E ela tentou escapar simulando o próprio funeral. Ela fingiu de morta. A sogra de Herodes. Aí o que aconteceu? Os soldados olharam, isso aqui não está morta coisa nenhuma, pegou a faca e puf, matou a sogra. Então, sogras, não fujam para o Egito. Meus irmãos, quando César Augusto soube de toda essa atrocidade de Herodes, tudo por causa do poder, ele não tirou Herodes do poder, ele só mandou chamar Herodes até Roma, e ele exortou Herodes, para com essas crueldades, Herodes, para de fazer isso, você está matando todo mundo, você vai ficar sozinho. Então diz a história ainda, a coisa continua, irmãos, olha só. Quando ele estava indo para Roma, pasmem os irmãos, voltando dessa conversa com César Augusto, com medo de Mariana conspirar contra ele enquanto ele estava fora, ele já deu recado para os seus súditos, pode matar minha mulher. E mataram Mariana. Antes de ele chegar em Roma, ele ficou com medo, vai que ela dê um golpe ali, toma o meu poder, eu estou chegando e vão me prender. E para fazer média com César Augusto, diante de tanta atrocidade, falou: César Augusto, eu vou ser um homenzinho melhor. Eu vou melhorar no meu jeito de lidar com as pessoas, tá? Eu vou mandar meu filho, Alexandre e Aristóbulo, para estudar em Roma aí com você. Vou fazer uma média, ó filhão, vocês dois, ó, papai tem orgulho de vocês, vão estudar em Roma. Sabe o que acontece? Salomé, irmã de Herodes, falou com ele no ouvido aqui: você está mandando seus dois filhos para ir para Roma? Eles vão ter muito conhecimento, vão aprender muita coisa lá, vão voltar e vão, ó, tomar o seu trono. O que Herodes fez? Mandou matar os seus próprios filhos. Vocês conseguem imaginar quem é esse Herodes? Mandou estrangular os próprios filhos, a ponto de César Augusto, quando ouviu tudo isso, escreveu nos anais da história o seguinte: é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. É melhor ser um porco do que ser não só filho, mas amigo de Herodes. Vocês conseguem entender agora, meus irmãos, por que esse Herodes, o grande, se alarmou tanto quando aqueles magos chegaram para ele e falaram que havia nascido um menino em Belém da Judéia, que seria o rei dos judeus? Dá para entender? Olha comigo o versículo 3, por gentileza. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Tem mais, para fechar a história de Herodes, 5 dias antes dele morrer, ele viu que ele estava morrendo, tossindo muito, muito mal.
Ele estava na estância hidromineral de Jericó, que ele mesmo mandou construir para ele tomar banho o dia inteiro. E ele mandou matar um outro filho dele, chamado Antípate. Sabe por quê? Porque ele sabia, eu vou morrer e meu filho vai ter direito de assumir o meu lugar. Eu não quero que ninguém assuma o meu lugar. Agora, no finalzinho, antes de morrer, ele dá o último suspiro, ele falou assim, eu acho que a minha morte vai causar alegria em todo o povo. Salomé, vem cá, jure perante mim, perante os deuses, que depois da minha morte, você vai fazer esse povo chorar. E então, ele fez Salomé jurar que mataria um nobre de cada família de Israel, para que houvesse choro no dia do seu velório. Herodes era ou não era louco? E com a sua loucura pelo poder, ele também foi hostil para com Jesus. Mas Herodes morreu e ele foi para o inferno. É por isso, irmãos, que o texto nos ensina que quando ele teve a notícia do nascimento do rei, do Salvador, do Messias esperado, ele ficou tremendamente perturbado. E se vocês prestarem atenção ainda no verso 3, lemos que não só Herodes ficou perturbado, mas todo o povo também ficou perturbado. Vamos ler de novo o verso 3? Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Pergunta que eu faço. Por que, irmãos, que o povo também ficou perturbado? Por quê? Porque o povo sabia da loucura de Herodes, pelo poder. O povo sabia o que Herodes era capaz de fazer para não perder o seu trono. O povo já estava pressentindo que uma grande tragédia estava para chegar em Jerusalém. E o que Herodes fez? Diz no versículo 4, que Herodes convocou quem? Todos. Todos quem? Todos os chefes dos sacerdotes, ou seja, ele chama todo o sinédrio, que era formado por cerca de 70 pessoas, pelo presidente, que era o sumo sacerdote, ou seja, o líder maior da religião. E por que Herodes convocou todos? Porque ele não queria cometer um erro estratégico, de ter informações truncadas. Ele sabia que tudo aquilo do nascimento daquele bebê estava na lei de Deus. E os chefes do sinédrio, o sumo sacerdote, saberiam lhe dizer com maestria, porque estudavam a lei de Deus. Tanto é fato que se você ler a resposta desses homens de Deus, o que diz no versículo 5? É verdade, está escrito, em Belém da Judeia, foi assim que escreveu o profeta. Isso aqui são falas dos sacerdotes. Verso 6, você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, e ele será pastor do meu povo de Israel. Imagine Herodes ouvindo isso, que essa criança vai ser pastor, essa criança vai reinar em Israel. Foi nessa hora que Herodes chamou aqueles magos, aqueles sábios em particular, para ter uma precisão. Peraí, então já está certo que ele vai nascer, eu quero saber aonde. Por favor, vem cá. E olha o verso 7. Herodes convocou os sábios em segredo, em particular. Na versão original é como se fosse no lugar secreto. Aqui fala comigo, só está a gente aqui. Por favor, a hora que vocês encontrarem o lugar, me avisem. E eles souberam o momento que a estrela tinha aparecido. Então, Herodes falou o quê? Eu preciso que vocês me deem informação. Irmãos, sabe o que Herodes queria? Ele queria uma pista para saber aonde achar Jesus, porque a sua hostilidade para com Jesus já era grande. Só que os magos foram avisados por Deus. Eles estavam dormindo e Deus falou, olha, desviem o caminho, vocês vão ter que mudar de rota, vocês vão ter que dar muita volta a partir de hoje para ver o menino Jesus, vocês vão ter que despistar Herodes. E foi o que aconteceu. Se você ler comigo no versículo 13, olha o que diz aí no versículo 13. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e diz o quê? Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, é o que vamos falar hoje à noite. Fique lá até que eu lhe diga, porque Herodes vai procurar matar o menino. Irmãos, quanta hostilidade para com Jesus. Tanto que no verso 16 diz o quê? Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, que eles foram embora, fugiram, diz que ele ficou como? Furioso. E o que ele ordenou fazer naquela hora? Matem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. Irmãos, para um homem que por muito menos mandou matar toda a família, para um homem que mandou matar as suas esposas, a sua sogra, os seus filhos, matar alguém que talvez seria uma ameaça para ele não fazia diferença a quantidade de criança que seria morta, mas um banho de sangue aconteceu ali.
porque lá em Jerusalém foi encontrado muitas caixas mortuárias de bebê, com essa datação de 2000 anos atrás. E como eu disse aqui em 2014, quando eu estive ali no trabalho de arqueologia, eu pude ver na necrópole em Jerusalém várias caixinhas dessas entulhadas uma em cima da outra. E diz ali os pesquisadores, não, provavelmente houve alguma peste nessa época, que morreu tanta criança assim. E eu disse, olha, pela Bíblia não foi isso que aconteceu. Pela Bíblia foi Herodes que mandou matar essas crianças. E eles não quiseram comentar nada comigo. Sabe o que eu vi ali, irmãos? Naqueles sarcófagos pequenininhos. Eu pude ver o quanto choro cada caixotinho daquele não gerou. Agora você pode ler comigo o verso 17 e 18. Eu imagino um coral de pessoas chorando pelos seus bebês. E olha o que diz o verso 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz o quê? Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existe. Irmãos, Herodes saiu à caça de Jesus, mandou matar mais de 2.000 crianças. Herodes não tinha na cabeça dele a concepção de quem era Jesus. Para ele, Jesus era uma ameaça, mas ele não sabia que aquele menino que tinha nascido em Belém da Judéia não era um rei qualquer. Ele não conseguiu entender na espiritualidade que quem tinha nascido era o Rei da Glória, era o Salvador do mundo, era Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Irmãos, ninguém pode perseguir o Senhor da Glória, ninguém pode perseguir Jesus e se dar bem. Todas as pessoas que se levantam contra Jesus se levantam para cair, porque todos que lutam contra o eterno vão cair por terra. Ninguém pode resistir o Filho de Deus e ficar de pé. Na linguagem do profeta Daniel, no capítulo 2, os reinos do mundo se opõem a ele, e todos os reinos do mundo virarão pó. É por isso, meus irmãos, que no verso 19 mostra a limitação do arrogante e prepotente Herodes. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele acabou morto, ele simplesmente hostilizou a Jesus, mas ele teve um fim cruel. E ele está agora por toda a eternidade no inferno, longe de Deus, porque ele foi contra Jesus Cristo. E eu digo aos irmãos, Jesus nasceu para ser Senhor da glória absoluto, príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. E é ele que está aqui. Não seja hostil a Jesus Cristo. Olhe para Cristo, que Ele te ama e Ele quer mudar a história da sua vida para sempre. Aqui está o primeiro grupo de pessoas que temos diante do Natal. Pessoas que foram hostis a Jesus. Segundo grupo, pessoas que diante do nascimento de Jesus se tornaram indiferentes para com Jesus. Indiferente. Você se considera uma pessoa indiferente diante da mensagem de Jesus? Leiam comigo o verso 4 agora de Mateus 2. Reuniu então os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou o quê? Onde nascerá o Cristo? E o que eles responderam? Belém da Judéia, porque assim escreveu o profeta. Irmãos, aqui para mim estão aqueles que tinham luz na mente. Aqui para mim estão aqueles que tinham conhecimento teológico. Aqui estão para mim aqueles que tinham muito estudo, porque eles eram os principais sacerdotes. Os principais sacerdotes eram as pessoas mais conhecedoras de toda a lei de Deus. Só que nessa época, esses religiosos não acreditavam em anjo. Esses religiosos não acreditavam em ressurreição. Esses religiosos não acreditavam nem mesmo em espírito. Mas eram eles que estavam comandando a religião de Israel naquela época. Vocês conseguem imaginar isso? Também aqui estava o grupo dos escribas, que eram fariseus, teólogos tradicionais, conservadores, profundos conhecedores das Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento. E eles sabiam que o Messias viria, mas eles não quiseram crer. Eles poderiam ter aproveitado, peraí Herodes, realmente a profecia fala sobre isso, peraí, eu quero ir lá ver, de fato, nós estamos esperando por esse dia. Eles não deram a mínima. Nasceu um menino aí, deve ser mais um que está nascendo sempre, falam que é o Messias. Meus irmãos, tanto conhecimento, mas foram indiferentes para com Jesus. É muito triste isso. Eu espero que não tenhamos ninguém aqui nesta manhã, pessoas que estão lecionando na escola dominical, pessoas que dizem que têm curso teológico, mas são indiferentes para com Jesus Cristo. São apenas teóricos, nunca conseguem praticar a sua vida cristã, não conseguem amar, não conseguem perdoar, não conseguem ter uma vida santa, sempre criticando alguém, falando mal de alguém, mas diz que tem todo o conhecimento de quem Jesus é. Quem é esse Jesus que tem na sua vida então?
se você só tem ódio para destilar contra outra pessoa, se você não vive em paz. Porque aonde está o príncipe da paz? A paz naquela vida, a restauração naquela vida. Não basta ter conhecimento, porque você pode ter muito conhecimento, como eu também, e podemos ser indiferentes diante de Jesus. Jesus, Ele é real. E quando Jesus está na nossa vida, tudo está novo. As coisas velhas passam. O Senhor Jesus transforma a história da nossa vida para sempre. Não é conhecimento teológico que nos levará à presença de Deus, mas é o Deus da teologia habitando em nosso coração, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. É isso que muda a nossa história. A última lição. Talvez tenhamos aqui um grupo muito maior, daqueles que estavam também aqui no nascimento de Jesus, de pessoas que se rendem a Jesus Cristo por completo. Vamos falar juntos? De pessoas que se rendem a Jesus Cristo por completo. Versículo 11 desse capítulo 2 diz assim: ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. A tradição cristã diz que foram quantos os reis magos? 3. Mas será que eram 3 e mais? Eram reis também? Porque a Bíblia não fala isso. A tradição diz que eram 3, mas a Bíblia não fala que eram 3. A tradição diz que eram reis, mas a Bíblia também não diz que eles eram reis. A Bíblia diz que eram uns magos, sábios do Oriente. A tradição cristã, irmãos, criou uma lenda dizendo que eram 3, eles eram reis, e foram montados em camelo até Belém para adorar um menino. E olha só que interessante, esses homens, eles eram chamados de Melquior, Gaspar e Baltazar. Aonde está isso na Bíblia? Aquilo que a Bíblia não diz, eu prefiro não dar crédito. Meus irmãos, se nós olharmos para os evangelhos, a gente não encontra nada falando desses 3 homens, mas dizendo apenas que eram magos, ou seja, astrólogos, homens que vieram do Oriente, vieram da Pérsia, eram pagãos. Irmãos, esses homens não tinham conhecimento do Antigo Testamento que nós temos. Eles não tiveram acesso aos escritos dos profetas. Esses homens não tinham templo para adorar a Deus. Eles não tinham sinagoga, ou seja, eles nem sabiam quem era Jeová. Eles, na verdade, estudavam o quê? Os astros. Eles estudavam os astros, eles olhavam para as estrelas. E o que Deus fez com esses homens? Deus pegou esses homens, deu um sinal para esses homens, justamente naquilo que eles estudavam. Eles, então, estudavam a estrela. E Deus, então, mostrou para ele uma estrela. E aquela estrela os guiou até quem? Até Belém ou até Jerusalém? Para onde que aquela estrela guiou aqueles magos? Até Belém ou até Jerusalém? Jerusalém. É só você ver no verso 1. Eles são levados até Jerusalém. E eu pergunto, por quê? Por que a estrela não levou esses magos até Belém, direto na estrebaria? Por quê? Vocês conseguem imaginar por quê? Porque, meus irmãos, a única maneira de saber tudo sobre Jesus é somente pelos crivos das Escrituras Sagradas. E aonde estava a Escritura Sagrada? No templo em Jerusalém. Então eles precisaram ir a Jerusalém para poder ler e saber tudo o que dizia as profecias a respeito desse menino. E só nessas profecias que falavam claramente que o menino nasceria em Belém da Judéia. Ou seja, se queremos conhecer Jesus, nós temos que voltar a nossa atenção para as Sagradas Escrituras. Se queremos conhecer porque Jesus veio ao mundo, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus voltará, nós temos que ler mais a palavra de Deus. Quantas pessoas seguem religiosos, seguem líderes, olham para a televisão a semana inteira, estão sendo enganados, mas não têm a capacidade de ler as Sagradas Escrituras. João diz no capítulo 5, 39 o quê? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meus irmãos, os magos saíram de Jerusalém, não só com a estrela guiando, mas agora com a certeza da palavra de Deus, o Deus dessa estrela que conduziu eles até ali. E eles entenderam, agora sim,
Esse Deus que conduz o universo é o Deus que nos deu esta palavra. E diz o texto agora algo mais fantástico ainda. Quando viram a casa onde estava Jesus, o que eles sentiram? Versículo 10. Grande alegria. A história que diz que quando eles viram, a palavra alegria é como se eles estivessem gritando e pulando. Uhul! Chegamos! É agora que vamos conhecer o menino, o Salvador do mundo, o menino prometido, o Rei dos Judeus. Eles vibraram com aquilo. Agora olha comigo o verso 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O que eles fizeram na hora que olharam para Jesus? Se prostraram e adoraram. Então abriram os seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Irmãos, é impossível você entrar na presença de Jesus e não ter prazer de adorá-lo. É impossível você vir à igreja para ouvir a palavra de Jesus e o seu coração não se sensibilizar a adorar, a exaltar, a dar um brado de alegria e dizer: louvado seja o Senhor, Ele é o Deus da minha salvação. Sabe o que é interessante observar? Que o texto diz que eles entraram em que lugar? Na manjedoura ou na casa? Aonde eles entraram? Na casa. Quem que esteve na manjedoura? Os magos ou os pastores? Os pastores. Provavelmente, irmãos, esses magos estavam rodando já há 2 anos, depois do encontro com Herodes. Eles não foram imediatamente ficar escondidinhos atrás do muro, olhando para um lado para o outro, não. Eles ficaram rodando. Aí eles ficaram e sabiam que Herodes queria matar Jesus. E aí eles vão achar Jesus em Belém, porque o texto diz que eles entraram numa casa. Se entraram numa casa, não era mais uma manjedoura. É porque José e Maria tinham sua casa, tinham um lugar onde eles queriam viver, onde José tinha planejado passar o resto da vida com Maria, a sua eterna namorada. E diz que quando eles entraram naquela casa, eles deram para Jesus ouro, incenso e mirra. Sabe o que é lindo aqui? Porque ouro é presente de realeza. E de fato, quem estava ali era o Rei dos Reis. Incenso era usado no ofício sacerdotal para as orações. E ali estava o perpétuo sumo sacerdote Jesus Cristo. Jesus se fez incenso perfeito, suave, para nos levar à presença de Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é aquele que nos trouxe a nova aliança. É Ele que nos liga ao Pai. Meus irmãos, ali tinha mirra. A mirra era um perfume para embalsamar. A mirra também era usada para anestesiar diante da dor. E isso te faz lembrar alguma coisa? Quando Jesus recebeu de Maria, irmã de Marta e Lázaro, na véspera da sua morte, um nardo puro sobre a sua cabeça, aquilo ali era um simbolismo do seu embalsamamento. Meus irmãos, a cruz, Jesus estava mostrando que com aquela mirra, a cruz seria utilizada ali. E o que deram para Jesus na cruz? Pelaquela mirra, simboliza o quê? Que lá com dores, Cristo recebeu mirra misturada com vinagre. Tudo isso para anestesiar a dor. Mas Jesus tomou? Não, Ele não aceitou, Ele não bebeu, porque Ele teve que sofrer até o final, pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Consegue imaginar o que estava acontecendo aqui? Mas o texto diz no versículo 12, que ao saírem dali, aqueles sábios, aqueles magos, voltaram para um outro caminho. Por quê? Porque Deus orientou para eles: se desviem, porque agora até vocês vão ser mortos por Herodes. Herodes agora quer matar vocês também. Irmãos, aqui a gente tem uma revelação perfeita. Porque quando nós temos encontro com Jesus, o caminho da nossa vida muda. É Deus quem muda a nossa vida. A vida muda para aqueles que encontram com Jesus. O coração muda, a mente muda, os valores mudam, os conceitos mudam. E não dá mais para andar na mesma estrada da vida quando você tem Jesus. Quando você tem um encontro com Cristo, agora a sua vida é outra, o caminho é outro. Deus vai te levando para uma nova rota, para uma nova história, uma história linda, uma história gloriosa. Isso para mim é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus veio para fazer mudanças na nossa história. O sentido do Natal não é ter enfeites, não é ter presentes, não é receber presente, não é comer de tudo do bom e do melhor, mas é celebrar a nova vida, é celebrar o novo e vivo caminho por Jesus Cristo, o nosso Salvador. É não ser indiferente a Cristo, é você amar a Jesus e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu adoro o Senhor para sempre, Jesus, tu és a razão do meu viver, Jesus, mude a minha vida para sempre. Esses magos tiveram as suas vidas mudadas para sempre. Sabe por quê? Porque a partir daquele dia, eles pararam de estudar sobre estrelas, eles começaram a estudar sobre o Deus das estrelas.
Eles começaram a entender que aquela lei que eles leram era poderosa, era real, era verdadeira. O Senhor pode mudar a história da nossa vida, e Ele faz isso, porque o Natal existe. Cristo veio, Cristo viveu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Hoje, Jesus está aqui, entre nós e em nós. Ele está aí com você agora, Ele fala ao teu coração: eu vou fazer tudo novo na sua história. Eu vou fazer uma nova rota a partir de hoje. Eu vou mudar tudo aquilo que você estava fazendo até esse dia, porque eu conduzirei você por pastos verdejantes, por águas tranquilas, até aquele grande dia que vocês estarão comigo no paraíso para todos sempre. Você crê nisso? Essas são as pessoas que estavam diante do nascimento de Jesus. Pessoas hostis, pessoas indiferentes, mas pessoas que se renderam a Jesus Cristo. Qual dessas três você se encontra hoje? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você possa dizer: pastor, eu não sou indiferente não, eu não sou hostil não, eu sou uma pessoa que ama Jesus, eu venho à igreja, eu entrego meu dízimo, eu participo da escola dominical, eu entrego o folheto, eu falo de Jesus. Eu quero dizer para você que tudo isso é muito bom, mas isso não revela que você é uma nova criatura. Porque se você quer realmente ser uma nova criatura, você precisa experimentar o novo de Deus, mudança de vida, mudança de rota. As coisas velhas se passam. A sua vida não pode mais ser dominada pela bebida. A sua vida não pode mais ser dominada pelos vícios. A sua vida não pode ser mais dominada pela imoralidade sexual. A sua vida não pode ser mais dominada pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pela mágoa. A sua vida não pode ser dominada pelo seu passado de dor, de decepções. Quando você se encontra com Jesus, tudo muda. Você pode entender o que é ter o maravilhoso conselheiro, aquele que vai te dar os melhores conselhos na sua história. Você vai ter aquele que é o Deus forte, que não vai deixar mal algum vir sobre a sua vida. Você vai ter aquele que é o Pai da eternidade, porque você sabe que quando morrer, estará com Ele nos céus e viverá para sempre. Mas você terá o príncipe da paz no teu coração. Só tem paz verdadeira quem tem Jesus. E você hoje pode dizer que você tem Jesus. Jesus não quer religiosos. Jesus não quer amigos do Evangelho. Jesus não quer pessoas que apenas vêm à igreja e vão embora, mas não tem um pingo de compromisso com Ele. Jesus quer pessoas que de fato sejam maleáveis e corações submissos a Ele. E quem sabe nesta manhã, você agora está aqui porque alguém te convidou, ou porque você sentiu o desejo de vir à igreja nesta manhã, mas você está vivendo uma vida muito indiferente a Jesus Cristo. Você está vivendo uma vida de hostilidade para com Jesus, porque o pecado tem te afastado de Jesus, tem afrontado a santidade de Jesus. O Senhor te chama nesta manhã para que você possa se render a Ele e dizer para Jesus: Jesus, nasça no meu coração, seja Senhor da minha vida, mude a rota da minha história. Eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, pai, uma mãe melhor. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser uma pessoa na qual todos possam ver em mim a glória do Senhor Jesus Cristo. Há esperança para a sua vida. O Senhor, Ele quer mudar a rota da sua vida hoje e para sempre. Eu convido a igreja a ficar em pé. E nessa parte final eu quero orar por você. Eu não sei quais os caminhos você trilhou até hoje. Caminhos pedregosos, caminhos com espinhos, caminho talvez com muitas dificuldades geográficas. Talvez você teve muitos altos e baixos na sua história. Talvez você derramou muito sangue e muito choro. Os seus caminhos para chegar até aqui nesta manhã talvez não tenham sido bons caminhos. Caminhos com emocional abalado, destruído. Eu não sei por qual caminho você andou até aqui, mas a partir de hoje, quem vai conduzir o caminho, a sua vida nesse caminho, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém poderá chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Você sabe que isso é real, mas o que falta para você hoje? Se render aos pés de Jesus. O que falta a você hoje? Deixar de ser religioso, amigo do Evangelho, para ser discípulo de Jesus, servo de Jesus. Este é o momento que Deus está te dando. Eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O Senhor te trouxe até aqui nesta manhã
para que você possa desfrutar desse novo e vivo caminho na sua história. Você quer fazer isso hoje? Eu quero convidar você aonde estiver. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Ele está te dando um novo caminho. Ele está te dando um recomeçar da sua vida. Ele quer que você viva agora para a glória dEle. Não como religioso com muito conhecimento teológico, mas alguém cheio da presença do Espírito Santo. Alguém disposto a amar, alguém disposto a perdoar, alguém disposto a manter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Se Deus fala ao teu coração, eu quero orar por você. Aonde você estiver, vem aqui à frente e diga: Jesus, eu quero. Eu preciso desse novo e vivo caminho. Se Deus fala ao teu coração, venha. Eu não vou demorar, mas eu quero orar por você. Ele pode mudar a história da sua família, do seu casamento, da sua geração. Deus abençoe, Simone. O Senhor muda. Ele faz nova todas as coisas. Jesus quer nesta manhã transformar a sua história, porque Ele quer usar você, para ser um instrumento nas mãos dEle, para falar para muitas pessoas que Jesus Cristo é a razão da sua vida. Pode vir, louvado seja o nome do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. O Senhor Jesus muda a história da nossa vida. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele está aqui. Ele conhece a sua vida. Há mais alguém? Pode vir. Esse vai ser o seu melhor Natal de toda a sua história. Em ter de fato o verdadeiro Senhor do Natal na sua vida. Vamos orar? Obrigado, Jesus. A alegria nos céus por um pecador que se arrepende. A alegria na tua igreja ao ver pessoas se colocando diante de Cristo. O Emanuel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que está sempre presente conosco. Ó Pai, nós não queremos em momento algum ser hostil à Tua santa palavra e a Cristo. Queremos viver uma vida, Senhor, que fale para todos que Jesus é a razão da nossa história. Ó Deus, nós não queremos ser indiferentes, frios, técnicos demais, teóricos demais. Ajuda-nos, ó Deus, porque queremos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, com alegria para testemunhar do Teu grande amor. E agora, Senhor, o nosso desejo, o nosso prazer é render aos Teus pés, é Te adorar para sempre, é dizer para o Senhor que Tu és digno de receber a honra, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos. Obrigado, Jesus, pelo Natal, porque o Natal nos traz esperança, o Natal nos traz um refrigério, o Natal nos traz esperança para algo novo que está surgindo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor faz tudo novo na nossa vida. Agora eu coloco em especial essas vidas diante do Senhor. O Senhor, ó Deus, ama profundamente essas pessoas. O Senhor ama as crianças. Obrigado, Jesus, porque o Senhor transforma vidas para o louvor da Tua glória. Abençoe-os, ó Deus, dando forças, dando vigor, dando renovo em seus corações, para que possam, ó Deus, testemunhar a partir de hoje que Jesus Cristo é o sentido do seu Natal. Eu peço a bênção do Senhor e clamo, ó Deus, que toda ação do mal sobre essas vidas caiam por terra agora em nome de Jesus, para que somente o Teu nome seja engrandecido e glorificado na vida dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos diz claramente na Tua palavra que aquele que confessa o Senhor diante dos homens, o Senhor o confessará também diante do Pai que está nos céus. Eu sei que os nomes dessas pessoas estarão agora escritos no livro da vida pelo sangue de Cristo para sempre. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te louvamos, Jesus, te adoramos, Jesus, e fazemos essa oração consagrando essas vidas tão preciosas diante do Teu trono de glória. E eu oro, a Deus, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga para ele, diga para ela, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Simone, Deus abençoe sua vida.
Deus abençoe, tá? Nós vamos adorar ao Senhor nessa parte final. E eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. E antes de nós estarmos cantando, eu gostaria de convidar você a dar a mão em quem está do seu lado. Vamos fechar esse corredor. E nós vamos encerrar nesse momento fazendo uma oração em frase. E eu quero convidar você a fazer uma oração numa pequena frase. Aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. E após essa oração, eu estarei dando a bênção apostólica e vamos encerrar adorando a Jesus Cristo. Em nome dele que nós vamos orar. Feche os seus olhos, acalme o coração. Faça essa oração agora em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela mensagem que trouxeste aos nossos corações. Amém, Deus. Obrigada, Senhor, porque sempre é Natal. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, ó Deus. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Amém, ó Deus. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu povo aqui reunido nesta manhã. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares. Que possamos estar aqui à noite, ó Deus, para a cantata Natal no Egito, para te adorar, para ouvir a tua palavra. E mais uma vez sair daqui, ó Deus, impactados pelo Senhor e pela tua santa palavra. Ó Senhor, nós te adoramos e te agradecemos. E que o teu grande amor esse inexplicável, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a consolação do teu Santo e Divino Espírito esteja com cada vida aqui presente neste lugar e com a tua igreja espalhada por este mundo, hoje e eternamente. Amém. Vamos adorar o Senhor? Cante com alegria.